Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, domingo, é tempo de esperançar. Hoje nós estamos aí, o domingo, dia do Senhor, dia da ascensão do Senhor, que Jesus sobe aos céus. Nós temos uma trinca de celebração nesses 3 domingos agora, Hoje é a Ascensão do Senhor, amanhã, domingo que vem, aliás, é Pentecostes, e no outro domingo é Santíssima Trindade. São 3 celebrações em 3 domingos festivos. Então, nós temos aí essa trinca de celebrações agora, mas cada uma tem uma característica, uma observação. Então, é sempre bom a gente aproveitar, Então vamos ver, vamos esperar as pessoas chegarem, O Instagram está me dizendo que ele está avisando aos meus seguidores que eu entrei no ar. Estou achando interessantíssimo essa história de avisar os meus seguidores. Ele devia fazer isso antes, mas eu não devia ver porque ele ficava em outro lugar, Então, a gente fica aqui, vamos esperar um tempinho para ver as pessoas chegando, Hoje é interessante porque o dia da Ascensão a gente também celebra o dia o Dia Internacional das Comunicações, Então a gente fica aí com essa dupla celebração. Como ontem, por exemplo, a gente celebrou o dia do assistente social, mas também celebra a publicação da encíclica Rerum Novarum. A pessoa de vez em quando pergunta assim: Bernardo, o que quer dizer Rerum Novarum? Rerum Novarum, as encíclicas, elas costumam ter o nome em inglês, em nome em latim, das primeiras palavras da encíclica. E a encíclica começa assim: a sede das inovações. Então, Rerum Novarum é sede das inovações. Isso é uma sede. Por exemplo, tem uma encíclica Populorum Progresso, o progresso dos povos. Então, quando você quiser saber o que significa o título de uma encíclica, só você olhar ali as 2 primeiras palavras da encíclica. Normalmente, elas estão em latim, Tem algumas exceções, elas são em italiano, Recentemente nós tivemos 2, em italiano, que é Laudato Si, que é um italiano antigo, uma forma antiga de italiano, que é Louvado seja. Entrou alguém: oi, Maria Alice, paz e bem, Laudato Si, louvado seja, que é o Cântico das Criaturas de Francisco, que o Papa Francisco usou na sua encíclica, da doutrina social, que fala sobre a questão da ecologia integral. E recentemente, Fratelli Tutti, a última encíclica também da doutrina social da Igreja. Bom domingo, Maria Alice.
também da doutrina social da Igreja, né? Onde o Papa Francisco nos fala sobre a convivência, né? Sobre a necessidade de uma amizade entre todos, mas que também era uma regra de Francisco. Francisco falava, né? Somos todos irmãos, principalmente quando estamos em outro país, com outra cultura, devemos nos lembrar que somos todos irmãos. Oi, Djalma, oi, Doraci, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas aí? Vem? Contem aí para mim. Eu estou fazendo um pouquinho mais de tempo, porque eu entrei um pouquinho atrasado hoje, mas daqui a pouco eu estou começando, né? Djalma, Doraci, pai de bem. Opa! Estamos bem, estamos bem. Daqui a pouco estou começando. Hoje, como eu estava falando, é o Dia Mundial das Comunicações, é o dia da Ascensão do Senhor, né? A trinca de celebrações, né? Ascensão do Senhor, Pentecostes e Santíssima Trindade. Estamos bem. Bom saber que todos estamos bem, né? Nós estamos aí nas atividades, é bom saber que nós estamos todos bem. É tanta notícia confusa, né? Tanta notícia ruim, né? Hoje eu fiquei sabendo que a gente perdeu a Eva, né? Uma artista muito conhecida. Eu gostava muito da Eva Vilma. Achei que ela era uma artista muito boa. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu gostava dela, né? Eu gostava muito dela. Também fiquei sabendo da morte do prefeito Bruno Covas, né? E, obviamente, tem uma série de outras pessoas que morreram, mas que a gente não ficou sabendo. Mas esses dois eu fiquei sabendo, né? A gente não tem nem ideia, né? Tanta gente. Bom, tá na hora de começar, né? Afinal de contas, estou aqui enrolando aqui, mas acho que o que vai acontecer vai ser aquela coisa de sempre, né? Quando vamos dizer assim, durante a leitura vai entrar gente, né? Vai ser sempre essas coisas. Mas fazer não tem muito jeito, né? Pior que eu estou com dificuldade aqui de achar. Se deixar para achar em cima da hora o texto, né? Estou com dificuldade de achar o texto aqui. Vou ter que fazer uma improvisação qualquer aqui. Quem que entrou? Oi, Fátima. Paz e bem, Fátima. Estou aqui passando por problemas técnicos, né? Que eu tenho mas agora acho que eu vou resolver. Eu tenho usado o folheto de PDF para fazer a leitura, mas não estou achando o folheto agora. Eu vou achar, peraí que vai dar um jeito. Né? Vou dar um jeitinho aqui, já sei o que eu vou fazer. Né? Sempre com pequenos problemas técnicos, mas já está se resolvendo. Já improvisei aqui. Essas coisas acontecem comigo nessas minhas lives improvisadas. Até hoje a live é improvisada, pessoal. Mas não tem problema não. Vamos nós.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios no meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Bom, já resolvi aqui, já consegui fazer a leitura. Obrigado, Fátima, pela tentativa, mas na verdade eu uso o PDF da missa, né? Mas aconteceu alguma coisa aqui que ele não aparecia. Eu dei um jeitinho, né? Fiz a leitura. Sabe, pessoal, hoje a gente está celebrando a ascensão de Jesus, que também é o início da ação na igreja no mundo, né? E eu acho que dessa vez era interessante a gente pensar qual igreja que a gente acha que é a igreja que representa esse trabalho de Jesus, esse trabalho que Jesus nos deu. Né? Ide por toda parte, levai a boa nova a toda a criatura. Né? Essa é uma igreja que tem, vamos dizer, 3 notas, 3 características. Né? Primeira característica, primeira nota, na minha opinião, é, vamos dizer assim, de certa forma, tem 3 palavras de 3 papas que falam sobre isso. Né? João 23, antes mesmo do Concílio Vaticano II, já falava de uma igreja pobre. Paulo VI falava de uma igreja samaritana. E Francisco falava de uma igreja em saída. Teresinha Calomino, paz e bem, Teresinha. Então, é uma igreja pobre, é uma igreja samaritana, é uma igreja em saída. Né? É muito interessante porque a igreja, quando ela começou pobre. Né? Era uma igreja que era uma igreja pobre de pessoas pobres. Né? João 23 e Papa Francisco, os dois falam a mesma coisa. Uma igreja pobre para os pobres. É interessante porque os dois usam essa expressão. Né? Essa igreja que não é... Ela saiu e ela foi desde o início para as margens da sociedade, para as margens dos impérios. Né? Ela não é uma igreja que procura o poder, né? Ela não é uma igreja que busca a conquista, a força. Né? Se vocês olharem a extensão do ato dos apóstolos, vocês vão ver que a igreja ela sai em direção ao mundo. Né? Então você tem a igreja, por exemplo, Filipe vai para Samaria, Tomé vai para a Índia, Tiago vai para dentro, ali para a região da Espanha. Né? E esses homens e mulheres saem por aí. Por exemplo, existe uma discípula chamada Sará, né? Que
parte para ali a região do Egito, provavelmente com Maria Madalena também, né? Sarai, inclusive, o povo romani, né, o povo cigano, fala que Cristo chegou a eles por Sará, né? Então, você vê que esses discípulos, porque observa uma coisa muito interessante, eles são discípulos originalmente, né? Esses discípulos e todos aqueles que estavam juntos saem, né? Então você tem, por exemplo, o diácono Filipe vai para Samaria, ele desce a Samaria, mesmo os judeus odiando os samaritanos, ele desce e vai em direção a Samaria e vai convertendo a Samaria pelo caminho, né? O Espírito Santo tira ele da Samaria, põe ele para se encontrar um eunuco etíope, e ele conversa, explica e batiza o eunuco etíope. E olhe bem, sempre são pessoas à parte, pessoas à margem, pessoas que não fazem parte. São os pobres, e essa igreja é pobre e cuida dos pobres, né? Inclusive, isso nos é dito, né, pelo evangelista. Né? Se vocês olharem aqui na primeira leitura, na leitura do Atos dos Apóstolos, livro escrito por Lucas, né, ele fala, né, apareceu-lhes falando sobre o reino, não vos afastei, né? Ele fala depois, né, eu te batizo pelo Espírito Santo. E aí é muito interessante porque as pessoas ainda estão presas naquela coisa do poder, né? O senhor é agora que o senhor vai restaurar o reino de Israel? Não, não cabe a vocês isso. Isso não isso não faz parte da vida de vocês, né? Vocês não são a igreja do reino, do poder, da força. Vocês são a igreja que vai até o confim da terra. É a igreja que vai adiante, né? E é uma igreja que tem que ser inquieta, né? Se você olhar aqui no Atos dos Apóstolos, no último versículo, o anjo fala assim: homens da Galileia, por que ficais parados olhando para o céu? Né? Vão embora, parte para o mundo, né? E essa dimensão de parte para o mundo é a grande dimensão que Papa Francisco tem falado tanto da igreja em saída. Se vocês pegarem a encíclica Evangelii Gaudium, ele fala da igreja em saída. A igreja que sai ao encontro das pessoas, a igreja que vai levar a boa nova do Evangelho, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, né? Você tem que levar essa alegria, essa boa nova a todos e a todas, né? E é interessante porque o apelo de Francisco, que nós saiamos e levamos a alegria do Evangelho ao nosso mundo, é o mesmo mandato de Jesus: ide ao mundo inteiro e levai a boa nova. Vocês veem o seguinte, não é como algumas pessoas falam assim, essa igreja em saída é uma ruptura. Não, tem nada de ruptura. A igreja em saída é o próprio pedido de Jesus. É que a gente tem que parar de achar que as pessoas têm que vir até a gente tem que ir até elas. A gente tem que parar de achar que a gente tem que falar só para aqueles que já vivem e conhecem a religião, né? Eles saíram e foram falar para aqueles que sequer sabiam que Deus existia, né? A gente tem que parar de achar que nós somos uma igreja de força e de poder e achar que nós vamos impor a todos a nossa visão de mundo, conversar com as pessoas. Só conversando com muito amor, carinho e cuidado que nós vamos poder mostrar às pessoas quem é Jesus e por que é muito bom seguir Jesus, né? A ascensão, ela se manifesta, a igreja nos próximos anos, nos 2, 3 próximos séculos, ela se preocupa com cada pessoa, né?
Os fiéis que tinham mais dinheiro, eles davam, vendiam seus bens e colocavam à disposição da igreja para que a igreja distribuísse o dinheiro e socorresse aqueles que precisavam. Né? Os primeiros alimentos, vamos dizer, gratuitos de saúde foram feitos pela igreja. Essa igreja que cuidava das pessoas, independente de quem fosse. Essa igreja samaritana, né? A igreja samaritana de Paulo VI é essa igreja que vai ao mundo, que se encontra com as pessoas e que quer cuidar, apacentar das pessoas, muito sem querer saber porquê, sem saber quem é, sem querer se importar com isso ou com aquilo. Quer é cuidar das pessoas e pronto. Entende? Essa é a grande mensagem, a grande questão, né? Essa igreja que vai sair, vai anunciar o Evangelho, ela vai se colocar em situações difíceis, né? As pessoas, o mundo não vai aceitar essa proposta. E a igreja vai ser perseguida, né? De vez em quando eu ouço as pessoas, porque a igreja, eu quero falar, mas eu tenho medo. Não, tudo bem, se você tem dificuldade de falar, se você tem medo, você não é obrigado. Tá? Não é uma questão que a gente seja obrigado. Às vezes, a gente mostra com as nossas ações, com o nosso cuidado, muito mais de Cristo, de Jesus, do que a gente pode pensar. Né? Ser igreja de Jesus é muito mais, né, do que falar. Né? Aliás, o próprio Jesus nos fala isso. Né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que fizer a vontade de meu Pai. A igreja que nós conhecemos e amamos é uma igreja que se preocupa em cuidar das pessoas. Né? É interessante você pegar as várias encíclicas da relação da igreja com a sociedade. Né? Se você pegar aí Rerum Novarum, se você pegar Pacem Terris, Mater et Magistra, se você pegar Quadragésimos Anos, Laboris Essentias, Laudato Si, Fratelli Tutti, você vê, tem mais. Tá? Isso aqui foram os que vieram na minha cabeça agora. Né? Se você vai ver que a relação que a igreja se propõe a ter não é com o seu mundinho, né? Não é com o seu grupelho, não. A igreja quer cuidar e falar de todos, porque a igreja, Jesus tem um mandato para todos. Levai a boa nova a toda criatura. Vão até os confins da terra. Eu costumo dizer o seguinte, se é para a gente ir até os confins da terra, como é que a gente não pode ir na praça que tem aqui do lado? Né? O problema é que a gente, às vezes, vai na praça do lado, mas não vai para levar a boa nova. A gente, às vezes, vai na rua ali, mas não vai para levar a boa nova. A gente vai para levar outra coisa. Não é? Quando o que Jesus pede é que nós vamos agir no mundo. E essa ação é uma ação que, em última análise, sempre vai ser para cuidar na alma do próximo. Se eu falo para as pessoas, que às vezes as pessoas me questionam, Bernardo, quando leva comida para o miserável, você fala de Jesus para ele? Não. Mas devia, Bernardo, porque a função da igreja é evangelizar. Morto não se converte. Analfabeto não lê
a Sagrada Escritura. Aquele que não tem instrução não consegue entender a palavra do Senhor. Aquele que está doente, cansado, desesperançado, não vai ter espaço para alegria no seu coração. Sabe, a ação da igreja no mundo é a ação que mostra o amor de Jesus a toda a humanidade. Alguém entrou, oi Denise, paz e bem. Então, é por isso que nós hoje temos que escolher o que nós vamos ser. Hoje que nós celebramos a ascensão de Jesus aos céus, é hora da gente decidir o que nós queremos mostrar ao mundo. Né? A igreja, qual vai ser a nossa igreja? Nós que seguimos Jesus temos que escolher qual é a nossa igreja. Né? Eu tenho a minha visão. Né? Eu digo que eu estou com Jesus na pobre igreja samaritana em saída. Eu acredito sim que a nossa igreja tem que ser pobre para os pobres, porque aos pobres, aos miseráveis, aos marginais, aqueles que estão à beira, largo da sociedade, foi a quem Jesus se dirigiu primeiro. Nossa igreja tem que ser samaritana, como o bom samaritano que encontra o judeu caído, largado, ferido, machucado, abandonado e usa dos recursos que tem para cuidar daquele que ele não sabe quem é, que ele não conhece a sua história, que ele não sabe se ele é bom ou mal, se ele fez algo de certo ou errado na vida. O que ele sabe é que é alguém que precisa de cuidado. Ele reconhece em cada pessoa a dignidade humana, dom de Deus aos homens e mulheres desse mundo, e que precisa ser cuidado e protegido. É uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro das pessoas, que não se restringe aos seus lugares de conforto. É aquela igreja que se arrisca, que se expõe, que às vezes é ferida e que às vezes é perseguida. E eu não me importo de ser parte da igreja pobre e santa que se esconda nas catacumbas para poder levar ao mundo essa imagem. A igreja em saída é, acima de tudo, a igreja que vai ao encontro de cada um e cada uma, preocupado com a vida, com a dignidade, preocupado em trazer as pessoas para o bom caminho, para o caminho daqueles que seguem a Jesus. Essa é a igreja que eu escolhi participar, viver e ser. Essa é a igreja que Jesus nos pede no dia da sua ascensão. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje foi isso. Nós tivemos aí um probleminha que eu dei uma contornada, mas deu tempo da gente fazer uma reflexão. Não sei nem que horas são, deixa eu ver aqui que horas são. Deu mais ou menos o tempo que eu estava pensando em fazer mesmo. Terezinha e Denise estiveram aí hoje, né? Todo dia às 15h30 eu estou aqui, mais ou menos até às 16, 16h05, 16h10, depende muito, sabe? Depende muito. Tem dia que alonga um pouco, tem dia que fica um pouco mais curto. Não é um texto, isso não é uma coisa pensada, né? Fátima de Jaume Doraci, paz e bem. Que bom, que bom. Que bom que vocês gostaram. Não é? Estão mandando amém, que bom, que bom. Bom, pessoal, vou me despedir de vocês, vou deixar a minha bênção, tá? E amanhã, 15h30, a gente se encontra de novo. Abraços. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Francisco e Clara de Assis. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso.
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que precisam sair, usem máscara. Quem tiver oportunidade, toma vacina. Qualquer braço, qualquer vacina, todas são dom de Deus. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Beijos e bênçãos, pessoal. Até amanhã, 15h30. Tchau, tchau.